Como é que as pessoas que acreditam que mulher deve ser pastora defendem isso de acordo com a Bíblia? E sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo do review. Olá, meu nome é Francine Veríssimo Walsh, do Graça em Flor, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro, Mulheres na Igreja, uma teologia bíblica de mulheres no ministério, do Stanley Grenz e da Denise Kjasbo. Eu acho importante a gente começar esse vídeo falando sobre alguns termos. Primeiro, o igualitarianismo e o complementarianismo. O igualitarianismo é aquela visão doutrinária que acredita que a mulher pode e deve ser pastora. Essa é uma visão, é uma definição um pouco reduzida, mas basicamente é nisso que eles creem. Por outro lado, a gente tem os complementarianistas, que acreditam que a liderança eclesiástica não pode ser feita por mulheres, mas somente por homens. E é importante a gente lembrar que dentro do complementarianismo existem posicionamentos diferentes, ainda que sob a mesmo guarda-chuva, por assim dizer. Existem complementarianistas que acreditam que a mulher nunca pode ensinar homens, e existem complementarianistas que acreditam que isso se reduz somente ao ensino eclesiástico, ao ser pastor, mas que todo o resto a mulher pode fazer. E a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, mas eu acho importante a gente fazer essa distinção logo de cara. Acho importante também a gente falar logo no começo que eu, pessoalmente, Francine, me posiciono como complementarianista. Acredito que todos os outros participantes do review também. E que esse vídeo foi feito não para defender uma posição ou a outra, mas simplesmente para falar desse livro. O livro, Women in the Church, ele faz uma defesa do igualitarianismo, ou seja, os autores vão defender que a mulher pode e deve ser pastora e fazer todo tipo de liderança eclesiástica que ela se sentir chamada pelo Espírito para fazer. Por que então, Francine, que você leu esse livro se você não concorda com isso? Justamente porque eu acredito, tem uma frase que eu não me lembro quem disse, mas a frase diz: antes da gente dizer eu discordo, a gente precisa poder dizer eu entendo. E eu sempre disse que eu discordo de mulher ser pastora, mas eu nunca soube explicar por que eu me posicionava dessa forma, e também nunca soube entender o que é que as outras pessoas acreditavam, aquelas que se posicionam contrárias àquilo que eu penso. E foi por isso que eu decidi ler esse livro então, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. O objetivo desse vídeo não é nem defender o complementarianismo, nem defender o igualitarianismo, e nem tampouco, como complementarianista, eu não tenho desejo de ofender meus irmãos na fé que acreditam que a mulher pode sim ser pastora. Pessoalmente, eu acredito que essa é uma doutrina secundária, e eu posso deixar um link aqui na descrição sobre o que isso significa, mas eu acredito que essa doutrina não separa quem é cristão e quem não é, apenas separa pessoas por denominações diferentes. Então eu afirmo que aqueles que acreditam que mulher seja pastora não necessariamente não sejam cristãos, de maneira nenhuma. Se você quer saber como é que a gente se posiciona como complementarianistas e por que a gente não crê que mulher deve ser pastora, assista ao vídeo do Iago sobre isso, eu vou colocar o link na descrição e acho que também consigo colocar ele em algum lugar aqui nesse vídeo. Esse livro, eu recomendo ele tremendamente para qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre esse tema e que queira, como eu, entender o que pensam igualitários. Ele vai fazer uma ótima explicação, extremamente profunda. Em primeiro lugar, eu acho importante eu enfatizar que esse é um livro bastante... Eu não diria que ele chega a ser um livro intelectual, um livro que apenas intelectuais da fé leriam, apenas pessoas que estão em seminário, enfim. Mas também não é um livro simples que você leria simplesmente por estar a fim de ler sobre esse tema. É um livro aprofundado, e por isso que eu vou pincelar, e eu quero que seja justa o meu review desse livro, que eu estou apenas pincelando sobre os argumentos do autor. Bom, quando a gente pensa em igualitarianismo versus complementarianismo, quais são as questões mais importantes? Eva, entender a questão da criação, porque os complementarianistas, alguns, vão dizer que a hierarquia homem e mulher já começa na criação, então a gente precisa falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre as mulheres no Antigo e no Novo Testamento, em especial sobre Débora, e aí sobre as mulheres do Novo Testamento, Priscila, Júnia, que são mais citadas sempre quando as pessoas tentam argumentar em relação à mulher pastora. E aí a gente vai falar sobre algumas das passagens de Paulo, especialmente em Gálatas, 1 Coríntios e 1 Timóteo, sobre mulher ensinando dentro da igreja e aprendendo dentro da igreja. E por fim a gente vai falar sobre o sacerdócio, ou sobre a eclesiologia, ou seja, a mulher como líder eclesiástica, líder da igreja. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos começar com Eva, então. A gente precisa entender logo no começo o que é que significa ser mulher, certo? Logo na criação.
Os igualitários vão dizer que Eva foi criada, eles vão até mesmo nesse livro chamá-la de a coroa da criação. Por quê? Ela foi criada, de acordo com eles, para ser a auxiliadora do homem, claro, a Bíblia diz isso, mas não num sentido de submissão ou subserviência, mas no sentido de que ela lhe ajudou a não ser só. Ou seja, Deus viu que o homem era só, que ele estava solitário, e criou então uma ajudadora que o ajudaria a não ser só. Então, os igualitários vão dizer que a criação não estabelece logo de cara a submissão da mulher. O criar a mulher da costela de Adão significaria então que ela foi criada para ele, mas no sentido de tirar então a solidão e no sentido de que eles eram iguais, mesmo nível, porque ele vai dizer: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, foi no sentido da costela de que eles eram iguais, diferentes dos outros animais. Finalmente, o homem tinha alguém que era igual. E aí os igualitarianistas vão dizer logo de cara que na criação, homem e mulher foram criadas no mesmo nível e não existia uma subserviência. Só que aí a queda foi que criou isso. Por quê? A mulher foi a segunda a ser criada, mas a primeira a pecar. E aí, por causa disso, ela levou então o seu marido a uma solidão ainda maior, porque se você pensa, a mulher foi então criada para tirar a solidão do homem, mas quando ela peca e leva o homem junto com ela a pecar, e dessa forma cria uma solidão ainda maior para ele, porque agora ele tem esse relacionamento com Deus destruído, separado. Então a mulher que veio para tirar a solidão do homem com o pecado, sendo a primeira a pecar, acaba aumentando a solidão do homem, por assim dizer. E aí eles vão argumentar então que a hierarquia da mulher e do homem vem, e o patriarcado que foi todo baseado nisso, vem por causa da queda e não da criação. E que aí, quando a mulher dá à luz, aquilo que era maldição acaba se tornando um veículo da redenção, porque é através da gravidez de uma mulher que a salvação, que é Cristo, veio ao mundo. Então a mulher se redime, e aí a gente vê então que Cristo vem, e nele ele redime de volta a ordem que era antes da queda, ou seja, mulher e homens como iguais, e não mais como essa hierarquia que veio por causa da queda. A mulher e o homem são novas criaturas, e novas criaturas agora como iguais, e não como eles eram na criação. A nova criação restaura isso, mulher e homem voltam a ser iguais. Bom, entendendo a questão da criação de Eva, a gente precisa entender de cara a questão de Débora. Eu vou pular para Débora porque a gente já tá no Velho Testamento, vamos falar sobre isso, né? Débora, ela era uma líder tanto política quanto militar. A gente vê isso lá no livro de Juízes, certo? Ela foi uma das juízas de Israel. Alguns comentaristas vão dizer que Débora só foi juíza porque não existiam homens competentes e que então ela se levantou e isso era uma vergonha para os homens. Eu vou evitar comentar sobre isso porque, como eu disse, eu não tô aqui para defender a minha posição, mas para falar sobre o que o livro diz. De acordo com o livro, Juízes 2 diz que os juízes estabelecidos em Israel eram não só líderes políticos, mas também líderes espirituais, o que faria então Débora também uma líder espiritual. Uma das coisas que eles vão argumentar isso é que em Juízes 4:5 você vê ali o lugar geográfico em que ela tinha o seu escritório, por assim dizer, e era o mesmo lugar geográfico, perto de Betel, que as lideranças eclesiásticas, as lideranças religiosas, também usavam para suas atividades. E aí eles justificam isso para dizer que Débora também era uma líder religiosa, não só uma líder política. Outras passagens, se você quiser olhar sobre essa questão do juiz também ser líder espiritual, estão em 1 Samuel 7:16, 1 Samuel 17:28 e Amós 7, de 10 a 13. Você pode olhar lá, são as passagens que eles usam para justificar Débora como uma líder espiritual. E aí, é claro, eles vão falar das mulheres que eram profetisas, e a gente vê isso claramente no Antigo Testamento, e uma delas, Uda, por exemplo, né? Então eles vão dizer, bom, se as mulheres eram profetisas, os profetas eram vistos como líderes espirituais, logo não tem por que dizer que mulher não pode ser líder espiritual baseado no Antigo Testamento. Mas Francine, elas não eram sacerdotes, sacerdotisas, e o sacerdócio que era a maior liderança eclesiástica da época do Antigo Testamento. Correto. A forma que eles vão justificar isso, então, é o seguinte. O sacerdócio era só para homens, mas o gênero não era a única especificidade dos sacerdotes. Não era só homens e não mulheres. Eles tinham que ser homens, eles tinham que ser de uma idade específica, eles tinham que ser de uma tribo específica.
Então eles vão dizer, bom, se ser dos levitas e ser de determinada idade não era mais no Novo Testamento requerimentos para ser líder eclesiástico, por que é que o gênero foi a única parte que passou de uma época para outra? Entende? Por que que se não era só ser homem, mas outras especificidades? Se todas essas outras especificidades foram canceladas no Antigo Testamento, por que é que o ser homem se manteve no Novo Testamento? Bom, aí a gente vai falar, ok, mas no Novo Testamento também não teve mulher como líder eclesiástica, a gente não tem exemplo disso. Bom, os igualitários vão dizer que tem sim, e eu vou explicar pra vocês quais são. Acho que antes da gente pular pros exemplos de mulheres do Novo Testamento, a gente precisa falar sobre as passagens paulinas, né? A começar com Gálatas 3:28, que é: porque em Cristo não há mais judeus nem gregos, nem escravos nem livres, nem homens nem mulheres, mas todos são um só. Os igualitarianistas vão dizer que essa é a passagem chave, é o grande tratado de igualdade, de equalidade e igualdade. Essa é a grande passagem do Tratado de Igualdade que Paulo escreve. Vamos entender essa passagem no contexto. Por que é que Paulo fala sobre essas coisas específicas? Os hebreus, os judeus, eles oravam, na época de Paulo ali, eles oravam uma oração que era pública e era comum, e eles diziam: graças a Deus porque eu não sou gentil, nem escravo, nem mulher. Então, quando Paulo traz isso, ele está adereçando especificamente essa oração que eles faziam, dizendo: não, em Cristo, não importa o que você é, não importa se você é homem ou mulher, se você é judeu ou gentil, e se você é escravo ou livre, nós somos todos um em Cristo. Os complementarianistas vão dizer que essa passagem é só sobre salvação, que na salvação, de acordo com a redenção, tanto homens quanto mulheres, quanto judeus, gregos, enfim, todos têm o mesmo direito a se achegar ao trono de Deus para a salvação. Essa é a nossa exegese do texto. Mas os igualitarianistas vão dizer, bom, vamos pensar sobre isso. A maioria das cartas paulinas, o grande problema que ele sempre falou sobre é: judeus e gentios são os mesmos em Cristo. Os judeus não podem mais forçar seus hábitos e a sua cultura sobre os gentios, porque agora nós somos todos um só, certo? E ele estava falando não só sobre salvação, mas ele estava falando sobre prática, circuncisão, todas essas coisas, o que é limpo, o que não é, tudo isso estava banido. Agora nós éramos um só, tanto em salvação quanto em prática. Agora vamos pensar no segundo exemplo, do escravo e livre. A gente vê em Filemão, Paulo vai dizer para Filemão receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão. E ele diz também aos escravos, claro, em algumas passagens ele vai dizer: continuem submissos aos seus senhores, mas em outras passagens ele vai dizer: se você pode comprar sua liberdade, faça. Então, novamente, ele não está tratando só sobre salvação, ele está tratando também sobre a questão prática. E aí os igualitarianistas vão dizer: por que é que em relação ao gênero, a gente vai dizer que essa passagem não se aplica na prática? Que mulher e homem não são os mesmos, um só, no mesmo nível, na prática, somente na questão de salvação. E eles vão argumentar: não tem nada na escritura que seja simplesmente coram Deo, que significa diante de Deus, que é o que a gente tenta ler nessa passagem de Gálatas, né? Que nós somos um só coram Deo, ou seja, nós somos um só diante de Deus em relação à salvação, e isso não afeta a prática. Eles vão dizer: não tem nenhum outro lugar na Bíblia que a gente faz isso, que não afeta a prática, porque aqui essa passagem a gente faz isso. É uma prática muito comum de exegese, quando um texto é complicado e você parece que ele tá se contradizendo, que ele tá contradizendo outras partes da Bíblia, a gente usa textos que sejam mais claros para entender textos mais obscuros. É uma prática clássica de exegese, e é o que eles vão dizer aqui. E a gente tem que usar o texto de Gálatas 3:28 como a passagem mais clara, direta e simples, para então, a partir dela, a partir da luz que ela emite, explicar passagens mais complicadas, como as passagens de 2 Timóteo e de 1 Coríntios. Eu preciso ser justa e dizer que os autores, eles compreendem, eles reconhecem que esses são grandes desafios exegéticos, que são passagens complicadas, são passagens que grandes pensadores que são muito mais inteligentes do que eu não conseguem chegar em um consenso. Nós temos, por um lado, pessoas super inteligentes como John Piper, que acreditam no complementarianismo, e por outro lado nós temos pessoas como Stanley Grenz, que acreditam no igualitarianismo, que são tão inteligentes quanto Piper. Então a gente não pode dizer que é porque um estudou mais e o outro estudou menos. É porque são passagens que realmente são desafios exegéticos e que é complicado as pessoas chegarem num consenso. Então eles reconhecem isso, tá? Eles não estão dizendo: não, essa é a leitura certa e nós temos o correto.
Eles realmente são humildes nesse sentido e nós deveríamos ser também como complementarianistas. E também eles mostram muito durante o livro todo vários argumentos. E alguns, inclusive, eles vão dizer, olha, muitos igualitários defendem isso, mas a gente não consegue defender isso porque eles estão exagerando, eles estão forçando a barra. Então a gente não concorda com isso. Então é um livro muito equilibrado, eu gostei bastante nesse sentido. Mas enfim, como é que eles explicam passagens como 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, acho que é. Eu vou ser sincera com vocês que eles fazem uma explanação maravilhosa, explicam grego, explica sentido original, plateia original, tudo isso. E eu não vou fazer isso porque esse vídeo já tá longo. Mas basicamente eles resumem esses textos a... Eles eram ordens de Paulo que não eram para todas as igrejas, que não era para você usar como regra para todas as igrejas a partir daquele momento. Eram ordens de Paulo a uma igreja específica, a um contexto específico e para um problema específico. Então, às vezes em que Paulo vai dizer a mulher aprenda em silêncio, a mulher eu não deixo ensinar, todas essas passagens um pouco mais complexas, eles vão dizer, não, é porque naquele contexto específico daquela igreja existiam mulheres que estavam usurpando... desculpa, eles não vão dizer isso, a gente diz. Eles vão dizer, existiam mulheres que estavam ensinando doutrinas falsas, por exemplo, então Paulo vai dizer, ó, as mulheres aprendam em silêncio. E aí eles vão dizer que era essa a aplicação. Mais uma vez, eu poderia aqui explicar por que eu discordo disso, mas não é o objetivo desse vídeo. Ok, a gente já falou então das passagens de Paulo, vamos falar então a gente já falou de Eva, da criação, das mulheres no sacerdócio no Antigo Testamento, já falamos sobre as passagens paulinas, vamos falar agora sobre as mulheres do Novo Testamento, como Priscila e Júnia e outras mulheres assim, que muitos igualitários vão usar para defender o pastorado feminino. Priscila, eles vão dizer que Priscila, ela foi uma autoridade, de certa forma, religiosa, porque ela tinha sabedoria suficiente para corrigir Apolo, que era conhecido por ser muito versado na palavra, e ela sabia mais do que ele, de certa forma, porque ela corrigiu aquilo que ele tinha entendido errado. Claro que ela fez isso com seu marido, e é o que muitos complementarianistas vão dizer, ela fez com seu marido e ela fez num contexto privado. E aí eles vão dizer que isso é forçar a barra do texto, que o texto não diz que ela só ensinou porque era contexto privado, e isso é você escolher a forma que você vai se aproximar do texto. Eles vão dizer que não tem nada que você possa dizer que Priscila não era líder religiosa só porque ela fez em contexto privado. É importante também a gente lembrar que em relação a Priscila, que o nome dela foi citado antes do nome do marido em todas as vezes que Paulo e Lucas, no livro de Atos, quando ambos citam Priscila e Áquila, eles sempre citam Priscila primeiro, o que era muito contrário à norma da época e quer dizer alguma coisa, né? Os complementarianistas não podem simplesmente dizer que, whatever, não faz nenhuma diferença, mas também entre ler que ela era uma líder eclesiástica e ler que ela talvez fosse mais versada na palavra do que o marido, também existe um equilíbrio, talvez, né? Ele vai falar de várias outras mulheres do Novo Testamento, tá? Ele vai falar de Lídia, de Febe, de Maria, mãe de Marcos, outras mulheres que fizeram outras coisas, mas eu vou deixar essas passagens pra lá, porque seria muita coisa pra eu explicar, muito exemplo pra dar. Um exemplo outro também é de Eódia e Sintique. Eu acho que é esse o nome em português, eu tô lendo aqui o nome que ele pôs em inglês e eu acho que era isso. Mas enfim, que essas mulheres trabalharam comigo no Evangelho. Algumas outras passagens vai dizer trabalharam arduamente. No inglês diz trabalharam arduamente no Evangelho. E aí eles vão dizer, ok, a gente não pode simplesmente ignorar o que tá falando aqui. Elas eram mulheres e elas trabalharam arduamente em primeiro lugar. E ele vai dizer o grego desse arduamente é uma palavra de contenda, de luta. Então é uma palavra forte que eles vão dizer, Paulo não teria usado essa palavra se elas simplesmente tivessem hospedado a igreja na casa delas, como Lídia fez, por exemplo, ou se elas tivessem simplesmente ajudado ele financeiramente. Essa palavra é uma palavra muito forte e provavelmente diz de alguém que realmente lutou arduamente pelo Evangelho. E aí a segunda palavra, o termo-chave, seria pelo Evangelho, ou seja, o que tipo de atividade elas faziam que Paulo sentia a necessidade de dizer pelo Evangelho. Elas pregavam o Evangelho, elas pregavam de forma pública, pregavam de forma privada, evangelizavam, a gente não sabe. Mas eles vão dizer, se a gente simplesmente ignorar essas duas mulheres e dizer que elas não tinham nenhum tipo de papel de liderança na igreja, seria forçar a barra. Esse é o argumento deles, então eles vão dizer que essa passagem dá a entender, sim, que essas mulheres eram líderes dentro da igreja. Não sei se a nível de pastorado, eles não dizem, não defendem isso, mas algum tipo de liderança elas tinham. Olha, eles vão defender a questão do diaconato, mas eu vou pular isso porque eu acho que
Tem muito complementarista que concorda com isso também, que mulher pode ser diaconisa, então acho que a gente não precisa defender isso nesse vídeo, nesse recorte. Bom, vamos falar então agora sobre a passagem de 2 João, a carta 2 João, que foi destinada lá à senhora eleita e aos seus filhos, a quem ama na verdade, blá 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 blá. Eles vão defender, a maioria dos complementaristas defendem que a senhora eleita seja uma metáfora para a igreja, tá? Só que aí os autores desse livro vão dizer, se ele já estava falando com a igreja, que a senhora eleita era a igreja, por que ele adiciona os seus filhos? Seria chover no molhado, né? A senhora eleita e aos seus filhos. Então, e também que em nenhum outro lugar no Novo Testamento existe essa metáfora sendo usada para uma congregação, para uma igreja. Então eles vão defender que a senhora eleita era uma mulher de verdade, uma mulher física, a quem João escrevia. E que se era uma mulher, e João estava escrevendo acerca de falsos profetas, de como se defender de falsos profetas, eles vão dizer por que João teria escrito essa mulher para que ela ficasse alerta aos falsos profetas se ela não fosse, então, a líder de uma igreja local. Então eles vão dizer que essa senhora eleita de 2 João, desculpa, era uma mulher e que, sendo uma mulher, ela era uma líder local de uma igreja. Esse é um outro argumento para mostrar que existia, sim, liderança eclesiástica no Novo Testamento. E aí, por fim, Júnia, de Romanos 16. Muitos complementarianistas vão dizer Júnias e vão dizer que eram homens, Andrônico e Júnias. Mas Júnias não era um nome existente na Roma Antiga, enquanto que Júnia era um nome extremamente comum para mulheres. Então, muita gente concorda que Júnia era mulher. E não tem essa discussão. Mas aí a discussão é, ela era uma apóstola ou ela era simplesmente benquista dos apóstolos? Como é que a gente faz a exegese desse texto? E aí os autores aqui vão defender que Júnia e Andrônico, eram ambos apóstolos. E que eles não eram casados, necessariamente, porque aí também vai ter gente que vai defender que ela foi citada como apóstola por ser casada com um apóstolo. Mas aí também, complementaristas não defendem que mulher casada com pastor seja pastora, então também essa exegese já se quebra, né? Fora que Paulo disse que aquele que era solteiro tinha mais tempo e mais liberdade para trabalhar para o Senhor, então seria contra aquilo que Paulo mesmo disse em outras cartas, se agora ele dissesse que mulher virava apóstola só por ser casada com um apóstolo, não faz nenhum sentido. Enfim, a defesa de que Priscila e Júnia, a senhora eleita de 2 João, fossem lideranças eclesiásticas ou lideranças dentro da igreja, são apenas alguns dos exemplos que eles dão de liderança no Novo Testamento. Esse vídeo já está extremamente longo, mas eu quero finalizar com a questão dos 12 apóstolos. Porque muitos igualitarianistas vão dizer que Cristo, quando veio, como a gente já falou, restaurou a ordem da criação, que era homem e mulher mesmo nível. Então, a partir do Novo Testamento, tanto homem quanto mulher podem servir no ministério nas mesmas posições. Mas aí os complementarianistas vão dizer, então por que o próprio Jesus só escolheu 12 homens para serem seus apóstolos? E aí eles vão argumentar que o motivo disso era escatológico, ou seja, em relação ao fim dos tempos, em relação à Nova Jerusalém, ao céu, enfim. Porque esses 12 apóstolos estavam representando as 12 tribos de Israel, que foram baseadas em patriarcas, porque era um patriarcado naquela época. Novamente, vamos lembrar que eles acreditam que o patriarcado do Antigo Testamento é por causa da queda, e que tinham mulheres como Débora que provavam que não era necessariamente só homens, mas enfim. Os 12 apóstolos, para eles, era uma representação das 12 tribos e dos 12 patriarcas das 12 tribos. Então, Cristo, quando escolheu 12 homens, ele estava querendo mostrar que ele estava redimindo a história de Israel e que ele ia começar a igreja, o cristianismo, com 12 homens também, mas que não necessariamente isso significava que somente homens poderiam liderar a igreja. Essa é, de forma bem reduzida, a argumentação deles acerca dos 12 apóstolos serem somente do sexo masculino. E aí eles vão argumentar também que o fato deles serem judeus era tão importante quanto o fato deles serem homens, porque Jesus não escolheu só homens, ele escolheu especificamente homens judeus, porque ele queria que eles fossem representações específicas dos homens e judeus que eram as 12 tribos, os 12 patriarcas. Para finalizar mesmo agora, a questão escatológica é o último argumento deles, que é que na Nova Jerusalém nós seremos todos iguais e que nós todos estaremos em adoração diante de Deus e que nossa prática do agora deveria refletir a Nova Jerusalém, deveria refletir a igualdade que Cristo veio para comprar, tanto para homens quanto para mulheres, quanto para judeus, quanto para gregos, quanto para escravos e livres,
porque todos seremos iguais no céu e, portanto, deveríamos viver assim na Terra. Novamente, irmãos, esse não é um vídeo em que eu digo o que eu penso, mas o que defendem os igualitários, na esperança de que você, antes de dizer que discorda do igualitarianismo, você possa pelo menos dizer: eu entendo um pouco, eu compreendo basicamente o que eles creem, no que eles creem. Eu preciso dizer novamente, só para finalizar, que esse livro é muito bom, muito bem escrito, os argumentos são muito mais profundos e detalhados do que eu consegui falar nesse vídeo, e que eu fiz uma explicação muito curta daquilo que eles defenderam aqui. Então, se você realmente quer entender, ou se algum desses pontos que eu disse parece absurdo pra você, leia o livro, se você puder ler em inglês, né? Para que você entenda que eles não foram simplesmente escritos rápido, mas que a pessoa que escreveu esse livro fez uma defesa profunda e bem pensada daquilo que eles creem. Eu tô até sem voz de tão longo e comprido que foi esse vídeo. Eu falei o mais rápido possível, espero que tenha sido uma bênção pra você. Comenta aqui se tem algum desses temas que você gostaria que a gente aprofundasse ou explicasse a defesa do complementarianismo contra aquilo que foi dito aqui. Não deixe de assistir o vídeo do Iago, que é onde ele explica sobre mulher pastora e por que a gente não crê nisso. E aí a gente vai trabalhando a partir daí, fazendo mais vídeos se preciso for sobre os temas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.